Olá, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. O importante é que você está aqui estudando na nossa mais incrível aula de Direito Administrativo, a nossa segunda aulinha, onde a gente vai pegar agora as organizações administrativas, né? Ou seja, se é uma organização direta ou indireta, como eu disse na aulinha anterior, ok? Então, o que nós vimos até agora? Ao decorrer do nosso estudo, nós vimos o que era direito público, direito privado, o que era Estado, governo, administração pública e como eles exercem a função e como eles estão ligados uns aos outros. Não apenas isso, também vimos como é que funciona a codificação, que ele não tem uma codificação, e o que seria, no que ele se baseia, que são em leis, jurisprudência, doutrina e costumes. Está aqui descrito, ok? Como a gente viu na aulinha anterior, beleza? A partir de agora, a gente vai ver a organização administrativa. Diante disso, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque não é um assunto difícil, mas é um assunto que contém muita informação, ok? Então, a partir de agora, você vai dar uma atençãozinha mais carinhosa aqui. A organização administrativa, ou seja, é uma atividade administrativa que é voltada a executar, realizar e colocar em prática. Isso é uma atividade administrativa. Ou seja, todo aquele que faz uma atividade administrativa pode ser chamado de executivo, porque ele faz parte do poder executivo. Se lembra que eu disse da aulinha anterior? Então, por exemplo, na educação, os professores, a direção, a secretaria, os coordenadores. Na saúde, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, os terapeutas, fisioterapeutas e em todas as outras áreas, ok? Nós temos aqueles que vão exercer essa atividade, vão fazer essa atividade administrativa, ok? Então, a administração pública, ela tem uma certa estrutura, ela é composta, né, por algumas coisinhas que é muito importante a gente compreender. Vamos lá. A estrutura em órgãos. O que é uma coisa órgão? O que é um órgão? Vocês se lembram que eu falei há um tempo atrás de um carinha chamado Montesquieu, que ele fez um poder chamado tripartição? Pois é, no nosso governo, nós tivemos uma influência também de outras pessoas, onde decretaram aqui que seria a melhor coisa fazer uma divisão igual aos dos de fora fizeram. Como assim? O Estado, essa estrutura de Estado, não é nada mais, nada menos comparado do que um corpo humano. Um corpo humano, ele é composto por quê? Por órgãos, mas todos esses órgãos são apenas um ser. Compreende a ideia? Então, órgãos estão sendo compostos por apenas um ser. É só uma divisão de tarefa. O seu corpo em todo, por exemplo, você tem o maior órgão do corpo humano, a pele. A pele não circula o seu sangue, a pele não respira pelo seu pulmão, a pele não digere o alimento, ou seja, cada órgão tem a sua função, mas todos trabalham para o corpo. Compreende? E essa seria uma estrutura. E o que seriam as entidades? Entidades é aqueles que estão trabalhando por fora. Não é do mesmo corpo. É como se fosse um outro corpinho ali te ajudando. Beleza? Vamos entender melhor? Então, os órgãos e entidades executam serviços públicos, beleza? Eles executam serviço público de modo que vai organizar, tá? E dar uma infinidade de serviços ao Estado. Então, ou seja, ela vai fazer vários serviços para o Estado que o Estado sozinho não consegue fazer. Ou seja, tem muitas coisas para um corpo só fazer. Então, o que o Estado faz? Ele manda para outros corpos. Esses corpos seriam o que? Entidades, tá bom? Então, vamos compreender melhor isso daqui. A administração pública direta, o que é direta?
Diretas são aquela que é composta pela União. O que é a União? É a nação inteira, é o território todinho, é todo aquele país que você tem na sua cabeça como o Brasil. Aquele que exerce uma função no país é a União, ou seja, a União é o país. O que são estados? São umas partes, né, menores da União. Ou seja, nós temos a divisão de estados, o Distrito Federal e municípios também. Por que o Distrito Federal está aqui? Porque o Distrito Federal ele é uma coisa que está descrita em lei como sui generis, do latim, que significa mais de um gênero, ou seja, é como se ele fosse hermafrodita na tradução. Ele tem mais de um gênero por quê? Porque ele não é um estado e ele também não é um município. Porém, o Distrito Federal, o DF, ele tem as competências de um estado e de um município sozinho. Ele vai exercer as duas funções em todo o seu território, ok? Então, todas as vezes que você vê União Estados, você vai ver o Distrito Federal como um ser à parte, ok? E a administração pública indireta, ela é composta, olha bem os nomes, por autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mistas, e não está escrita aqui, mas ela também é composta por empresas públicas, ok? A gente vai compreender melhor isso daqui. Já aqui embaixo eu coloquei de um jeito que fica melhor para você compreender e você vai entender isso daqui muito melhor ali na frente, ok? A administração direta, União, Estados, DF e município, ela trabalha com servidores. Servidores são o quê? Pessoas que são estatutárias, ou seja, elas trabalham pela lei, elas recebem pela lei. A lei vai dizer o que elas podem e não podem fazer e qual é a atribuição dela, tá? Ou seja, tudo que ela faz, como ela recebe, o que ela pode e não pode fazer, está escrito em lei, tá? Lei deles. Justamente também são servidores aqueles que trabalham em autarquias e fundações públicas de direito público. Iremos falar ali na frente o que é uma fundação pública de direito privado. As fundações públicas de direito privado, empresas públicas e sociedade de economia mistas, elas trabalham com empregados públicos, porque elas não compõem diretamente a administração direta, tá bom? Apesar desses dois aqui estarem como indiretos. E eles, então, logo são regidos pelo CLT, Consolidação dos Trabalhistas, né? Das leis trabalhistas. Vamos entender isso daqui melhor? É só a gente virar a página que a gente vai trabalhar melhorzinho com esses caras. A administração direta é quando o Estado, a União, DF, o município, qualquer um deles, estão exercendo o poder. É quando tá neles ali, eles estão fazendo, ok? Aquele poderzinho, aquela atitude, aquela atividade administrativa, ok? E outra, eles, União, Estado, DF, município, quando estão na sua forma, né, eles exercem autonomia financeira, administrativa e política, ok? Eu quero que você anote com muito carinho isso daqui, que eles têm uma autonomia financeira, administrativa e política. E toda vez que estiver falando de União, Estados, DF, município, quer dizer que o poder está centralizado, ok? Centralizado em quem? No Estado, ok? Essa é a definição. Beba água, gente. A administração indireta, por outro lado, ela é atuada por autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista, de modo descentralizado. O que isso quer dizer?
que não é o Estado, não é a administração direta exercendo a sua atividade. Tem um outro ser que está fazendo essa atividade, ou seja, não está centralizado. Imagine a seguinte forma. Eu tenho algo que está muito centralizado aqui, ó. Eu tenho muitos grãos de feijão aqui para fazer uma única atividade. Eu tenho uma pessoazinha com muitos grãos aqui para contar. Fica muito mais fácil se eu separar montes de feijões para outras pessoas contarem. O que eu fiz? Eu descentralizei a atividade. Enquanto eu estava uma pessoa contando, agora tem várias pessoas contando. O que isso faz? Isso deixa a atividade, a execução de uma atividade administrativa mais fácil, mais possível, mais regulada, mais rápida e proativa para o Estado, ok? Essa é a função de descentralização. Ou seja, quem está descentralizado, eles também possuem uma certa autonomia. Que autonomia é essa? Autonomia financeira e administrativa. Você viu que não tem uma, né? Qual que seria essa função que não está aí? A política, ok? A administração indireta não tem autonomia política, tá? Então, vamos lá. A administração indireta. Entenda da seguinte forma, que agora vocês vão compreender que eu vou dizer sobre esses dois caras. A administração direta, tudo que ela está fazendo é uma coisa, como pode ser dita, centralizada. Está nela, ela está fazendo todas as obrigações dela, mas ela não dá conta de fazer tudo, porque é muita coisa. Então ela joga para uma administração indireta. O que seria uma administração indireta? É um ser particular. Como assim? É uma entidade, todos esses aqui podem ser chamados de entidade, dotadas de pessoa jurídica, ou seja, eu tenho um CNPJ, ok? Vamos pegar um exemplo melhor para você compreender? Vamos lá. Quem é que está atuando, por exemplo, no departamento de trânsitos e rodagens? É o Estado? Não, não é o Estado. O Estado não está exercendo função quando ele está se tratando de, por exemplo, multas, código de trânsito, as rodovias. Não é competência do Estado, é competência do DETRAN. O DETRAN, esse Departamento de Trânsito e Rodagens ali, que faz toda essa fiscalização, essa manutenção de pistas, ele é uma entidade. Especificamente, ele é uma autarquia, correto? Mas vamos compreender melhor. O que você quer dizer dizendo tudo isso, professor? Que quando você, por exemplo, acontece algum tipo de problema e você tem um prejuízo, você processa o Estado ou você processa o DETRAN? Ah, tá fácil, você processa o DETRAN. Correto, porque ele tem um CNPJ. Diferentemente de quando você tem uma coisa diretamente da administração direta. Por exemplo, a Secretaria de Educação. Quando você, seu filhozinho, um coleguinha, um aluninho lá teve um problema, você vai processar a escola? Não, você não processa a escola. Uma escola não tem CNPJ. Não uma escola pública, ok? Estou falando de escola pública. Então, o que acontece? Na hora que você vai entrar numa ação judicial contra a escola pública, você está entrando contra o quê? O Estado, tá? Então, quem vai responder e responsabilizar todo esse dano causado é o Estado. Se a escola é municipal, o município. Se é uma escola federal, ou seja, militar, é a União, ok? Ou seja, eles são responsáveis por aquilo ali. A administração direta vai responder por aquilo que ela diretamente está trabalhando. Por aquilo que ela não está trabalhando diretamente, ela está pagando uma outra pessoa para fazer. Ou seja, indiretamente, quem vai responder é o indireto. Compreendeu? Vamos lá. As autarquias e fundações públicas são compostas por servidores públicos. Eles ainda têm servidores públicos. Por quê? Porque eles são pessoas, eles atuam ali diretamente. Por quê, professor? Não compreendi.
Porque uma autarquia, ela só pode ser criada mediante lei, ok? Ela só pode ser autorizada a criação, a fundação pública também, a permissão dela em exercer essa atividade mediante lei, diferentemente de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista. Então, quando você pega uma autarquia, ela foi criada por lei, tá? Então, se ela foi criada por lei, ela vai ser regida por lei e os seus funcionários, seus servidores também serão regidos por lei, ou seja, serão estatutários. Mas aqueles que não serão basicamente regidos pelo CLT, todo mundo conhece, né? A Consolidação das Leis do Trabalho, ok? E basicamente eu quero que você entenda que o CLT, na nomenclatura, são empregados públicos, ok? Quando eles exercem na função de uma empresa pública, sociedade de economia mista, eles são empregados públicos. Aqueles que são regidos por um estatuto, por uma lei, eles recebem de acordo com uma lei, exercem a função que está na lei, eles são servidores. Entenda que existe uma diferença nessa nomenclatura, beleza? Então, vamos lá. A centralização é quando o Estado, ou seja, a União, o Estado, DF e o município, exercem a sua função. Eles estão fazendo o que é deles, o que eles têm que fazer de forma direta. É eles mesmos que estão fazendo. E a descentralização é quando eles não estão fazendo. Tem uma outra pessoa fazendo. E é literalmente uma outra pessoa. É alguém que tem uma pessoa jurídica, tá? É uma entidade dotada de pessoa jurídica. Beleza? Então vamos lá. A partir de agora, a gente vai ver umas características aqui, ok? Sobre as entidades da administração indireta. As entidades, elas são criadas por meio de lei específica, ok? As entidades, eu estou falando da autarquia e da fundação pública. O resto não, tá? Só basicamente transfere o serviço. O que é essa transferência de titularidade de função? É simples. Imagine que você é responsável por um escritório grande. E aí você tem uma ala, uma seção de contabilidade e você tem uma seção de marketing. Você nem chega perto disso daí. Qualquer problema que acontece na área de administração, não é você que vai responder. Não é você que tem a titularidade mais. Você transferiu essa titularidade, toda essa função, todo esse exercício para o responsável daquela sessão, para aquele que vai exercer aquela função. Não é nada mais e nada menos do que isso, ok? São entidades administrativas e não órgãos. Galerinha, quando eu falar de autarquia, empresa pública, fundação pública, sociedade de economia mista, isso não é órgão. O que é um órgão? Como eu disse agora há pouco, é aquilo que está dentro daquela mesma pessoa jurídica, daquele mesmo ser. Professor, mas estados, União, DF, município, tem pessoa jurídica? Sim, gente. O Estado, ele é um dotado de direito público. Ele é uma pessoa de direito público, tá? Ele tem o seu direito público. Ele não é só uma pessoa jurídica, ele é uma pessoa de direitos públicos. Então ele pode ser sim dividido tranquilamente aí. Então, quando ele está exercendo essa função, ele está separando, como por exemplo, na sua casa, você está aí no estado ou no município e você com certeza deve ter visto aí uma secretaria. Quando você encontra uma secretaria, a secretaria ela está sendo administrada ou por um prefeito, se for uma secretaria municipal, ou por um governador, se for secretaria de estado, né? Ou seja, quando você pega ali uma secretaria de educação do estado de Goiás, quem é responsável por isso daí?
O governador responde por isso daí. Ou seja, o estado do Goiás vai ser o responsável por aquela secretaria. Mas o governador está cuidando da educação diretamente? Não, mas ele responde. Então, criação de órgãos é você criar um ser, uma salinha, um lugar, um ser mesmo ali para você, que você ainda é dono e responde por aquilo ali, para ter aquela função. Ou seja, você vai deixar de ter a sua função diretamente e vai dar essa função para uma outra coisinha. É isso, professor? Não. Talvez. Sei lá. Cara, imagine a seguinte coisa. Você pegou, você tem uma secretaria. Você é dono da educação. Você é dono da segurança pública. Você é dono, por exemplo, como governador, da saúde, educação, mas você não consegue cuidar da saúde, educação e segurança. O que você vai fazer? Você vai criar secretarias onde as pessoas vão trabalhar para você, elas vão falar para você o que está acontecendo e você basicamente vai ter somente o resultado. Você está trabalhando diretamente com isso? Você está fazendo todo esse serviço dessa secretaria? Não. A secretaria serve para isso. Mas quem responde? O governador, tá bom? Ah, mas o secretário da Educação cometeu um crime aqui de ofender uma pessoa. Quem vai responder esse processo? É o secretário? Não, é o Estado, é o governador, compreendeu? E diretamente a outra pessoa também por algum tipo de abuso de autoridade, por alguma improbidade administrativa, correto? Então, se você compreendeu, vamos seguir. Eles possuem personalidade jurídica própria, CNPJ. Eles possuem autonomia, o que? Financeira e administrativa. Cara, você cansou de ver o Estado falido, o país está com uma dívida imensa e do nada o Detran compra vários carros zeros, viaturas equipadíssimas e você fala, bonito, né? O país quebrado e gastando dinheiro com carrinho. Não, gente, esse dinheiro não está vindo da União, nem do Estado, nem do DF, nem dos municípios. Ele está vindo da onde? Da própria autarquia, do próprio Detran. O Detran ele tem autonomia financeira, o que é dele, tá? Ele não é responsável pelo déficit que está acontecendo ali, entendeu? E ele tem o dinheiro dele. Se ele tem condição de fazer isso, ele vai fazer. Compreendeu? É isso. Por isso, a partir de hoje, eu não quero que você fique com raiva do Detran se caso ele comprar um carro e o seu estado estiver aí em uma crise financeira, tá? Ele não tem culpa disso daí. É só porque o pessoal fez muita multa, pagou para ele e ele conseguiu ter na sua economia o bolsinho para comprar, tá? Ou seja, eles decorrem de uma descentralização por outorga ou serviço, tá? Isso aqui é mediante lei, tá bom? E eu quero que você entenda uma diferença. Por que eu expliquei isso daqui? Porque existe uma entidade da administração indireta e existe os particulares. O que seriam os particulares? Eu coloquei bem aqui, ó. As empresas privadas ou particulares são as empresas terceirizadas. O que é terceirizadas? O nome já diz. Você tem a direta, primária, você tem a indireta, a secundária e você tem a terceira empresa que está fazendo. Por isso vem a terceirizada, ok? É aquele que está exercendo a função em terceiro colocado. Ele está lá para prestar um serviço, ok? Então, quando você pegar esse carinha, os terceirizados ou particulares, entenda que eles vão ser através de uma delegação ou colaboração com o Estado na hora de exercer a função. Professor, quando que isso ocorre? Suponhamos que você está lá na escolinha e você olha ali a escolinha, está toda bonitinha, organizada. Você tem os professores, o diretor, o secretário, porém eles são o que? Regidos por lei, se submeteram a um concurso, a um processo seletivo administrativo, todo bonitinho, mas o pessoal que trabalha lá na organização, na faxina,
Não. O que acontece? Eles trabalham para uma empresa e essa empresa os direcionam. Eles podem atuar onde? Em uma escola, eles podem atuar dentro de um hospital, eles podem atuar lá dentro dos ministérios, eles podem fazer essa limpeza todinha pública. Por quê? Porque a empresa manda eles para lá, direcionam eles para aquele devido lugar, ok? Mas isso acontece por quê? Porque eles trabalham como fichados CLT nesta empresa. E a empresa é contratada, né? Essa empresa ela assina um acordo, faz um acordo, ou seja, ela tem uma delegação, passa uma função para ela fazer ali, ou ela trabalha junto, né, por colaboração ali, é um ou outro, tá? Ou os dois juntos, e ela passa a receber uma quantidade financeira, um recurso financeiro do Estado, da União, DF, municípios, tá? Para exercer aquela função. Ou seja, quando você chegar nas escolinhas, você vai ver o pessoal que está limpando. Eles são da União? Não. Eles são de alguma entidade administrativa? Não. Eles são o quê? São particulares, tá? Ou seja, são empresas privadas, né, por pessoas particulares, ou seja, que possuem CNPJ, que recebem do Estado apenas a execução de um serviço público, beleza? Ou seja, eles exercem por um prazo determinado, tá? Porque você pode mudar essa empresa. Várias pessoas já viram outras empresas mudando, né, de ornamentação e várias outras coisas, ok? E eles possuem uma autonomia. Eles não são vinculados diretamente à administração direta e indireta. Eles não dependem deles ali, o que eles do dinheiro. Eles estão recebendo, mas eles são autônomos. Eles são responsáveis pelo que eles vão utilizar do dinheiro deles, tá? Isso é os particulares. Visando essa partezinha, vamos para a nossa organização aqui. Galerinha, o que é concentrado e o que é desconcentrado? Vamos lá. O que é concentrado? Imagine que você tem um suco e o suco está muito forte. Isso quer dizer que está o quê? Está muito concentrado, tem muito ali. E aí o que você vai fazer? Você não está dando conta de beber esse suco que está muito forte. Você faz o quê? Dilui, você desconcentra, você joga mais água, você espalha. Olha a palavra, espalha, ok? Quando você está concentrado, quer dizer que toda essa atividade está em você. E quando você desconcentra, você espalha. É a criação de órgãos. É como eu disse, governador responsável pela Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança, Secretaria de Saúde. Mas ele dá conta de organizar tudo como se não fosse uma secretaria, ele tem que cuidar da papelagem de tudo isso? Não. Então o que ele faz? É muita atividade, ou seja, para uma pessoa só cuidar. Para que ele consiga cuidar melhor, ele vai fazer o quê? Desconcentra, cria três seres. É muito mais fácil eu ter uma equipe para administrar somente a educação e outra para segurança e outra para saúde do que uma para exercer essas três funções. Sobrecarrega. Então, essa é a função e é por isso que existe a criação de órgãos, tá? E é por isso que tem este nome, órgãos, tá? E essa criação de órgãos, ela ocorre dentro da mesma pessoa jurídica. Como assim uma mesma pessoa jurídica? Gente, eu acabei de dizer da secretaria. A secretaria, ela é um órgão do estado ou de um município. O ministério, os ministérios são o que? Órgãos da União. Mas quando você pega uma entidade, ela também pode ter órgãos, tá? Então, quando você pega, por exemplo, o Denatran, você tem um Centran, Denatran, Detran, Contran, Jari. Todos esses são o quê? Do Detran, estão juntos ali do Departamento de Trânsito e Rodagens, tá? Eles são responsáveis pelas rodovias do país.
mas todos eles têm o mesmo dono, só que cada um tem uma função, ou seja, cada um é um órgão desse carinha, do Centran, ok? Do Denatan, do Detran. Então, eles todos são da mesma pessoa jurídica, mas exercem outras funções para que cada um ali, dentro da sua função, facilite o trabalho todo bonitinho, ok? Vamos lá. As características de um órgão. Os órgãos são criados e extintos através de lei, somente através de lei, ok? Os órgãos desempenham função específica, como eu falei. Pô, ele está passando uma titularidade, uma atividade, como por exemplo a da Secretaria de Educação, ele está trabalhando somente educação ali, ou seja, uma função específica, tá? E, ou seja, e os órgãos também não possuem personalidade jurídica. Por quê? Porque o dono já é a pessoa jurídica, ou seja, o Estado do Goiás, ele é a pessoa responsável pela Secretaria de Estado de Educação do Goiás. O Distrito Federal é responsável por tudo que acontece na Secretaria de Educação do Estado do Distrito Federal. Compreende? E os órgãos não são subordinados. Olha a palavra. Eles não são subordinados, tá? Não existe subordinação em ministério, ok? Afinal, eles são criados distintos através de lei. Se ele foi criado por através de lei, ele vai exercer a sua funçãozinha ali. Ele não é subordinado, ok? Então, não confunda isso. E não ache que apenas a União, os estados, DF e municípios podem criar, né, um órgão. E aqui embaixo, essa tabelinha é uma tabelinha muito pesada e eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou passar rapidamente, mas eu também vou usar uma outra aulinha para explicar esse carinha melhor, tá bom? Então, as autarquias e fundações públicas de direito público, elas são criadas por lei específica, elas exercem atividades típicas, né, ou seja, supremacia do Estado, e elas não têm fins lucrativos, elas possuem personalidade jurídica de direito público, os bens são impenhoráveis, inalienáveis e imprescritíveis, ok? Sendo que os seus pessoais, ou seja, aqueles que trabalham para eles, são o quê? Servidores regidos por estatuto, ok? E eles sim têm imunidade de imposto. Tá? Eles não pagam nenhum imposto, nem por território, ou seja, o IPTU, IPVA, eles não pagam esse tipo de imposto, sabe? Nem na hora de compra, eles são imunes, ok? E eles têm um foro privado, ou seja, da Justiça Federal, tem uma coisa bonitinha ali, e o capital deles, ou seja, o dinheiro deles é 100% público. Eles recebem o dinheiro 100% público, eles não trabalham com dinheiro privado, tá bom? E essa forma, ele não exerce, né, assim, forma societária, ok? E a gente vai trabalhar melhor esse carinha. Se você tirar um print aqui dessa telinha, eu até recomendo, e você começa a analisar sobre as autarquias e fundações públicas de direito público, porque aqui é fundação pública de direito privado, ok? Sim, existem duas fundações públicas, tá? Empresas e sociedades de economia mista. Na próxima aulinha eu vou falar melhor sobre esse cara aqui, vai ser uma aula mais curta, tá? E a gente vai desmembrando esse bichinho aqui todo bonitinho, tá? Então, para você, um big beijo. Essa segunda aula, espero que você tenha compreendido melhor, que a gente vai exercer mais conhecimento aqui, tá? E que na próxima aulinha a gente vai trabalhar de um jeito bem mais minucioso nesse carinha aqui para tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então, um big beijo e ó, paz!